E aí, galerinha do canal? Falar de um assunto aqui que hoje não tem nada a ver com o canal, não. Mas é um assunto que eu achei que valeria a pena comentar sobre. Não que eu esteja fazendo apologia, ou seja lá o que for, a nada. Longe de mim. É só uma análise aqui da minha opinião sobre os fatos acontecidos. Existem vários fatos, porém eu vou citar um aqui que foi um que me chamou bastante atenção. Que foi um índio que foi atacado por uma onça que estava dentro de um buraco. O povo inventa muita história, não sei exatamente o que aconteceu, mas até então a história que foi contada é que ele estava caçando animais, e como ele é índio, ele tem autorização para isso, tá? Ele é índio, ele mora no mato, lá não tem açougue, então sejamos francos, né? Então ele cutucou o buraco lá, em vez de sair um porco, saiu uma onça e a onça atacou ele. E ele teve que abater a onça para sobreviver. Ou era a onça ou era ele. Imagina você no mato, uma onça te ataca, né? Você não foi ali cutucar a onça. Ele não sabia que a onça estava lá. A onça atacou, o mais forte sobrevive. Ou a onça, ou ele. Então ele acabou sobrevivendo, ficou muito ferido, mas sobreviveu. A onça foi abatida. Depois disso, eles queimaram o corpo da onça por motivos culturais, né? Por vários motivos que eles têm, cultural, pelo fato de ter abatido e não ter consumido, pelo fato de ser um animal que atacou um ser humano, que se ele sobrevivesse ele poderia voltar a atacar e que isso seria um risco para a tribo, pelo fato de que se você queima um animal desses, os outros sentem o cheiro e podem, né, acabar afugentando e afastando eles dali, né, fazendo com que eles temam aquele lugar e não ataquem mais pessoas, né. Então a grande questão é: existe uma geração mimimi que vai nessas postagens, vai na reportagem, seja lá o que for, reportagem ou postagem de canal aí, e os caras vão lá simplesmente e começam a defender o animal como se o homem fosse um monstro. E não é bem por aí. A maioria ficava falando que o animal estava no seu habitat natural, o homem que é o intruso. Gente, índio nasceu no mato. Quem que nasceu primeiro, o índio ou o animal? Cadê os dados que comprovam que o animal estava lá antes do homem? Entendeu? Não tem como. A onça chegou primeiro? Ali não tinha onça, a onça chegou, depois o homem chegou. Né? Então o que acontece? Dada a situação, eu acho que a pessoa tem que ser um pouco mais, eu posso dizer, mente aberta. Eu vejo lá o pessoal fazendo um monte de discurso de ódio. Bem feito, que não sei o que, a onça podia ter comido, salve as onças. Gente, isso é ignorância pura. Eu, na situação dele, não hesitaria em fazer o mesmo. Se fosse uma outra pessoa, não hesitaria em fazer o mesmo. Eu, tranquilamente, dizimaria, sei lá, umas 10 de uma vez, para salvar 10 pessoas. Me diz quem é o ser... Não, isso nem para mim nem ser humano é. Me diz que tipo de pessoa que teria coragem de ver outra pessoa ser devorada viva por um animal e não salvar a pessoa, porque senão vai ter que abater o animal, tadinho do animal. Uma coisa é você ir lá no mato, caçar encrenca com o animal e matar o animal. Isso aí para mim é errado. Abater o animal sem necessidade, entendeu? Por exemplo, o que as pessoas falam tanto disso, que o ser humano isso, que o ser humano destrói, mas eles esquecem que eles também são seres humanos. Vou te dar um exemplo, em cima desse fato das onças. Por que que as onças podem entrar em extinção? Por que que elas estão diminuindo a população? Não são por causa dos índios e nem por causa dos abates por seres humanos. As pessoas têm que lembrar que o quê? O habitat delas estão diminuindo. Eu não vejo ninguém falar que a culpa é dos lavouristas. Não estou querendo falar mal de lavorista. Eles estão fazendo o trabalho deles, ganhando o dinheiro deles, alimentando a população. Mas é fato de que no lugar de uma lavoura tinha uma floresta. E que nessa floresta viviam animais, que não vivem mais porque não tem floresta. Então, os lavouristas têm culpa.
As rodovias onde você ama trafegar para visitar seus parentes, para passear por lazer, também são culpadas, porque para criar aquelas rodovias você tem que desmatar. Os pastos onde se cria o gado, que você come o seu churrasquinho delicioso, que você vai lá, enche sua barriga no fim de semana, né? Seus gados que você se alimenta e acha tão bom, são criados em pastos, onde eram florestas, que viviam onças, que não vivem mais, porque a sua carne está sendo criada lá. Então, quando você participa do ciclo da vida, você participa de tudo isso, mas alguns hipócritas ficam falando que tadinho disso, tadinho daquilo, que o fulano é culpado, o Beltrano é culpado, sendo que ele vai lá andar na rodovia, ele vai lá comer o churrasquinho, ele vai lá comer os produtos derivados das lavouras, onde é que tudo isso foi destruído. Entendeu? Então não adianta ficar com essa hipocrisia de dizer que o fulano é culpado, Beltrano é culpado, de ficar torcendo a favor de um animal que foi abatido porque uma pessoa foi salva. Me diz o que é mais cruel? Você abater um animal para se salvar ou o animal te comer vivo? Imagina você no lugar daquele homem, sendo mordido, cortado, a onça arrancando um pedaço do seu corpo. Você vivo. Se um ser humano abate uma onça para se salvar, ele faz isso o mais rápido possível, porque ele quer viver. Eu garanto que a onça sofre menos do que o ser humano. A onça não tem uma arma para dar um tiro. Ela vai fazer o quê? Ela vai te comer vivo. Nem sempre ela vai te matar. Antes dela te matar, eu não devia nem estar falando essa palavra, senão o YouTube... Antes dela te abater, você vai sofrer muito, cara. Muito mesmo. E nesse caso em si aí, que foi citado na história, aí era um índio, que tem direito, não só por lei, mas por vida, ele tem o direito de estar ali, assim como a onça também tinha. A lei da selva é essa, sobrevive o mais forte. Se você não quer participar dessa lei, não vá pra selva. Então é só um videozinho aí para dar um desabafinho, porque eu vejo essas coisas, eu acho isso uma hipocrisia tão grande do ser humano, de ficar criticando as pessoas, de ficar falando mal, de julgar, de desejar o mal das pessoas, pelo amor de Deus.